Nesse vídeo eu gostaria de mostrar como realizar o controle do ArrastVJ através de outros patches de Puridata ou através de outros programas capazes de comunicação OSC, através do protocolo OSC, Open Sound Control. Vou abrir aqui minha janela Master e o Preview. Certo? Para esse vídeo. Como a gente faz para mandar controles então externamente para o ArrastVJ e operar o ArrastVJ a partir de outros patches de Puridata e outros softwares. Vou criar aqui um arquivo novo do Puridata para usar como exemplo. E é bastante simples, então é bastante fácil mandar controles para o ArrastVJ. Como a gente vai fazer isso? A gente pode mandar... Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui desse patch. 16, para ficar bem claro. Então, se a gente criar um objeto aqui, send, com o argumento ArrastVJ, com o nome ArrastVJ, a gente cria já uma maneira de enviar os controles de qualquer patch que esteja rodando na mesma instância que o ArrastVJ está rodando, né? Senão a gente não vai conseguir utilizar o objeto send para enviar comandos. Essa parte, esse vídeo, na verdade, sobre controle externo, e eu também vou dar mais uns detalhes técnicos sobre o ArrastVJ no final, ele tem uma perspectiva mais técnica, mais avançada, então é principalmente voltado para pessoas que já trabalham com o Puridata, que vão ter facilidade então de utilizar esses recursos de controle do ArrastVJ externamente, porque é possível sincronizar o ArrastVJ com outras coisas que você esteja utilizando no ambiente do Puridata. Você pode ter outros patches de Puridata rodando e, de alguma maneira, conversando, mandando informações de controles para o ArrastVJ. Então, se a gente tem o objeto send ArrastVJ, a gente vai criar mensagens para enviar para o ArrastVJ de acordo com um padrão específico baseado no protocolo OSC. Esse padrão utiliza barra, e aí vai uma série de comandos em série que diz o endereço de cada um dos controles que a gente vai operar. Por exemplo, eu vou utilizar barra channel 4, canal 4, que é o canal verde que eu quero utilizar como exemplo aqui para manipulação externa. Barra vídeo, que é o módulo que eu quero operar, que é o módulo de vídeo. E eu vou utilizar dois controles. Primeiro, eu vou dizer rewind, que é para o vídeo voltar para o início. Aí eu vou utilizar vírgula para criar outra mensagem, que é a mesma coisa que se eu tivesse criado outra mensagem, que é mandada logo depois da primeira. Então, eu estou sequenciando mensagens. E a próxima mensagem vai dizer barra também channel 4, barra vídeo, barra play. Espaço 1, porque o botão play... ele tem dois estados, 0 ou 1, ele liga e desliga. Então aqui no caso eu vou mandar o controle primeiro para voltar para o início do vídeo e depois para executar o vídeo, ligar o modo play. Atribuir o valor 1 para o modo play. Como é que eu sei esses caminhos aqui? Esses caminhos estão todos descritos aqui na pasta do ArrastVJ. Quando você baixa o ArrastVJ, tem um arquivo aqui na pasta chamado OSC3. Se eu abrir esse arquivo aqui, a gente vai ver que ele contém uma descrição detalhada de todos os caminhos para todos os controles que são operáveis. Basicamente tudo que é possível operar no ArrastVJ, todos os parâmetros que é possível você mexer na interface do ArrastVJ podem ser operados aqui de fora também do ArrastVJ via esse protocolo. Então aqui, por exemplo, eu estou usando a mensagem barra channel, 1, 2 ou 3 ou 4, né? Barra vídeo, a segunda mensagem, e aí dentro de vídeo eu tenho todas essas mensagens aqui disponíveis para cada um dos parâmetros. Então eu estou usando o parâmetro play, barra play, e aqui do lado então tenho o que essa mensagem recebe. Se não tem nada, é porque a mensagem termina ali, como eu usei no caso do rewind. Se tem algum parâmetro que precisa ser atribuído, ele está descrito as opções aqui do lado. Por exemplo, play é 0 ou 1, active slot, que é o slot que está ativo em cada canal, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim por diante. Tem uma descrição aqui no arquivo de todos os caminhos e de quais são os parâmetros que aquele caminho recebe. Certo? Então aqui você acha o mapa, a árvore de controles do protocolo OSC do ArrastVJ. Então,
Se eu criei essa mensagem aqui, estou usando o send ArrastVJ, quando eu clico nela, a gente vai ver que o vídeo vai para o início e depois começa a reprodução. Se eu desligar a reprodução aqui, a gente vê de novo que ele volta para o início, pisca o rewind e também volta para a reprodução do vídeo. Se eu criar uma mensagem também igual a essa, dá um Ctrl C aqui, Ctrl V. Só que em vez de play, eu vou utilizar stop, eu vou ter como parar a reprodução aqui de fora. Então tem como executar e parar a reprodução. Vou dar um exemplo com uma variável. Por exemplo, se eu quiser controlar a transparência do vídeo aqui do canal 4. A mensagem seria channel, aqui em vez de vídeo, o segundo parâmetro é o transform, que é o módulo que eu estou alterando, que chama de transformações, que é o módulo aqui das transparências. E o parâmetro específico que eu estou controlando é transp, de transparência. Só que eu quero controlar ele com uma variável que vai de 0 a 1, como a gente pode ver lá no nosso arquivo da OSC3. O parâmetro transp varia entre 0 e 1. E aí eu vou criar um slider horizontal aqui no Polydata. Deixa eu botar, editar, inserir. Deslizante horizontal. Vou alterar as propriedades dele para ficar de 0 a 1. Ok. Ligar aqui, substituindo então esse $1 está entrando esse slider. E vou mandar lá para o ArrastVJ. Se eu dou play então no vídeo, eu passo a ter o controle da transparência aqui de fora, desse outro patch que eu estou utilizando. Isso resume, de certa forma, como acessar todos os controles. A gente tem, pelo que a gente vê lá no arquivo da árvore, todos os parâmetros, qual o canal se está habilitado ou está desabilitado cada um dos módulos de imagem, de vídeo, imagem ou câmera, qual o slot ativo em cada um dos módulos, o estado de cada um dos parâmetros, tudo isso pode ser controlado. Certo? Uma maneira mais interessante de fazer isso, obviamente, é montar se você vai criar uma série de mapeamentos para cada um dos canais, é montar essas mensagens dinamicamente utilizando outros objetos do PD, como o makeFileName e outros. Deixa eu botar aqui, makeFileName. É um objeto que permite compor símbolos, que isso aqui, uma string dessa composta é considerado um símbolo no PD. Então esse arquivo permite a manipulação, a construção de símbolos usando alguns parâmetros. Eu não vou explicar muito a utilização do PD, porque esse vídeo é justamente um vídeo para quem já tem noção da utilização do PD, que vai poder então realizar mapeamentos externos de controles com controladores MIDI ou qualquer outro tipo de controlador USB, ou mesmo utilizando o teclado do próprio computador. Você pode realizar mapeamentos para funções do ArrastVJ, quaisquer que sejam, e mesmo para criar funções que não existem por pré-definição no Polydata. Por exemplo, operar 2 controles ao mesmo tempo, ou, por exemplo, sincronizar a reprodução de todos os canais de vídeos. Você pode ter um botão que faz isso aqui que eu fiz aqui, mas que faz isso em todos os canais ao mesmo tempo. Então é uma maneira de sincronizar vídeos que não tem por pré-definição no ArrastVJ, que trabalha com os canais separadamente. Então é possível criar controles que não existem e também utilizar controladores físicos para operar os parâmetros do ArrastVJ. Só como exemplo de controlador físico, eu vou utilizar aqui o objeto key, que lê os códigos ASCII do meu teclado, do computador mesmo, seguido por uma caixa de número. Então cada tecla do teclado do computador que eu aperto tem um código diferente. Eu vou usar um objeto select aqui embaixo, cell 32, que é a barra de espaço. Então nesse momento, se eu colocar um bang aqui embaixo, a gente vai ver que toda vez que eu aperto a barra de espaço, o código 32, a gente consegue um bang aqui no select. Então eu tenho como disparar a execução do vídeo aqui do canal 4 usando a barra de teclado do computador. Então toda vez que eu aperto a barra de teclado, volta a reprodução para o início. Vou ligar o áudio aqui para ficar mais evidente. Então a gente pode utilizar junto esse recurso com a manipulação aqui, por exemplo, do início da reprodução, e já tem uma maneira
como disparar momentos específicos apertando a barra, disparar um trigger, digamos assim, o gatilho, ser na barra do teclado e controlar a posição do início da reprodução de outra maneira. Com o mouse ou com o controlador físico ou da maneira como eu quiser. Então, esse é o primeiro comentário mais técnico a respeito do ArrastVJ, essa possibilidade de controlar ele externamente usando um objeto send ArrastVJ e um padrão de mensagens que segue o protocolo OSC. Outra maneira de mandar essas mesmas mensagens aqui é se você tiver pela internet, você mandar esse mesmo padrão de mensagens direto para o IP do computador, pela rede, utilizando a porta 7777. Porta, bom, IP do computador, ou no caso, se você tiver no mesmo computador, o localhost, e a porta 7777. Eu apertei barra e reproduzi o vídeo aqui. Pois bem, na porta 777 do seu computador você pode mandar essas mesmas mensagens aqui que o ArrastVJ está sempre escutando nessa porta. Certo? Bom, além dos controles externos via protocolo OSC, que permitem acessar aqui todos os recursos do ArrastVJ, e todos os recursos incluem também o modo de mapeamento, os vértices do mapeamento, as máscaras, permite também você abrir e salvar presets, enfim, tudo isso está descrito no arquivo da árvore OSC, que vem ali na pasta do ArrastVJ. Então, vou fechar esse patch aqui, não vou mais utilizar. E só para finalizar, então, essa série de vídeos tutoriais básicos da interface, da utilização do ArrastVJ, eu gostaria de mostrar um pouco sobre a programação do ArrastVJ, sobre os patches mesmo, onde está feito o patch do funcionamento do ArrastVJ, para aquelas pessoas que já trabalham com Polydata e ficarem curiosas, poderem ver como as coisas são programadas, fazer alterações, enfim, estudar o programa como ele foi feito, ou mesmo modificar o programa, criar suas próprias versões, incluir recursos que ainda não foram implementados no ArrastVJ e participar então do desenvolvimento da ferramenta, seja para seu uso próprio, seja para contribuir também, entrar em contato comigo, com as pessoas envolvidas com o ArrastVJ, para que a gente possa incluir, quem sabe, essas transformações na versão oficial. Enfim, porque é um programa software livre que pressupõe a liberdade das pessoas baixarem, utilizarem e modificarem o software da maneira como elas quiserem. Pois bem, a programação da ArrastVJ, a parte principal, digamos assim, está dentro aqui da janela principal. Se você clicar com o botão direito em cima da logo do ArrastVJ, você clica em abrir, e aí ele abre esse patch aqui que roda grande parte das funções principais do ArrastVJ. Aqui nas janelas, por exemplo, aqui eu acabei de falar sobre o OSC que ele está recebendo na porta 777, tem um net receive aqui o tempo todo escutando nessa porta. Então, se ele estiver recebendo mensagens nessa porta, já vai chegar automaticamente. Mas enfim, aqui tem uma série de outras etapas da programação que são realizadas aqui, você pode ver. Essa versão está toda, enfim, o ArrastVJ foi todo comentado também, todo o código dele está comentado em português e tem uma versão com comentários do código também em inglês, que vai ser divulgada agora, logo mais. Então, você consegue estudar um pouco sobre as funções de cada pedaço da programação, de cada janela, subjanela da programação. Você tem indicações bem claras, bem descritivas daquilo que está acontecendo naquele pedaço ali da programação. Então, facilita bastante quem quiser acompanhar o desenvolvimento da programação para saber como alterar ou mesmo para estudar como as coisas foram feitas. Tem bastante informações aí. Aqui tem algumas informações sobre copyright, sobre algumas abstrações externas de outras pessoas que foram utilizadas, que na verdade são só essas três aqui. Tem meu site pessoal e o repositório oficial do programa. Enfim, então além dessa parte aqui que está escondida aqui no ArrastVJ, nesses módulos aqui, nessa interface principal, a gente tem, dentro desses módulos, programação também. Esses módulos são programados aqui. Então, você clica com o botão direito neles e vai ver a série de subjanelas onde a programação deles acontece. Onde a programação está descrita, no caso. Certo? Aqui tem a unidade de áudio, a unidade de vídeo e assim por diante. Então, temos aqui para as imagens, para a câmera, para as transformações também. Está tudo aqui. Outra coisa que é importante falar, que eu não mencionei antes, é que o Polydata, para poder gerar as duas janelas
de saída do gen, a janela de preview e a janela master, além de outras coisas também, para dividir o processamento entre duas instâncias, o Puridata, justamente, o ArrastVJ utiliza duas instâncias do Puridata rodando simultaneamente. Uma instância do Puridata você vê, que é essa aqui, que tem esse patch que a gente está manipulando, e tem uma outra instância que roda sem interface gráfica, em paralelo a essa instância principal, onde é realizada a renderização dessa janela master aqui, e uma série de, enfim, onde estão os motores mesmo de renderização dos vídeos. Então, nessa primeira instância a gente tem a interface, e na segunda instância, e na primeira instância também a renderização do áudio, e na segunda instância a renderização do vídeo. Isso porque se a gente tentar reproduzir áudio e vídeo na mesma instância do Puridata ao mesmo tempo, a gente vai ter cliques no áudio, problemas de reprodução no áudio, e vai ficar muito pesado. Então, para ter uma maneira de reproduzir áudio e vídeo em sincronia, foi necessário utilizar duas instâncias e também para poder ter duas janelas de saída do gen. Então, essa segunda instância, se a gente quiser ter acesso à programação dela sem precisar navegar lá nas pastas do Puridata, a gente tem como rodar ela utilizando essa caixinha preta aqui, que eu não tinha mencionado até agora, de controle da segunda instância. Por exemplo, se der algum problema no patch durante a execução e a janela de master sumir, fechar, a gente bater aqui no master e ela não recuperar, agora ela recuperou porque está funcionando, mas se ela não voltar, significa justamente que a segunda instância travou, deu problemas. Então a gente precisa, para recuperar o trabalho onde a gente estiver, apertar nesse botão Restart, que ele reinicia a segunda instância que roda sem interface gráfica. Então se eu tiver aqui, por exemplo, com o master ligado, o vídeo acontecendo, bom, no modo mix, certo? Então se eu tiver aqui com a interface ligada e apertar Restart, a gente vê que a interface, a janela de saída fecha e logo já é reaberta. Esse é o tempo que o programa demora para reinicializar a segunda instância. É muito rápido e quando ele reinicializa a segunda instância, ele também reinicializa exatamente com as transformações e do ponto que a gente tiver. Então, se por acaso der um problema, mesmo ao vivo, de algum bug que acontecer de fechar a segunda instância, perder a janela master, a gente reinicializa ela aqui rapidamente. Esse botão Restart também serve junto com esse outro aqui que chama Debug, que a gente pode marcar e desmarcar. Essa caixa Debug, se a gente marca e aperta Restart agora, ele vai rodar de novo a segunda instância, porém com a interface gráfica da segunda instância habilitada. Então, é um modo de debug, como a gente chama, né? de procurar erros, enfim, de ver a programação por dentro. Então aqui a gente tem a janela master funcionando. Então agora com a segunda instância aberta aqui, visível, a gente tem como reproduzir também os vídeos. Opa, perdi a janela master. Deixa ela aqui em cima. A gente tem como reproduzir os vídeos com a segunda instância do Puridata, do ArrastVJ visível. Então aqui a gente vê uma série de outras partes da programação que não foram feitas na primeira instância, que são feitas aqui na segunda instância. Todo o motor de renderização de cada um dos canais está aqui, certo? Então se a gente precisar achar algum erro ou fazer alguma transformação na programação, a gente tem que a gente tem que lembrar de fazer as alterações necessárias também aqui na segunda instância, que também tem uma parte de gravação da exportação dos vídeos e outras coisas. Então, se eu fechar aqui agora, obviamente a gente perde a janela master porque a gente fechou a instância. Então eu vou desligar o debug, vou reinicializar aquela instância e a gente já vê que está tudo funcionando normalmente de novo, já sem a janela, já sem a segunda instância do PD visível, certo? Então essa maneira de chamar aqui para a área de trabalho a segunda instância do Puridata que roda sem interface gráfica por padrão, né? Do modo como o ArrastVJ vem configurado.